Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 24. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: em dia de sábado é permitido curar ou não? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo daí, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: cede o lugar a ele. Então irás, cheio de vergonha, ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti, à vista de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isso já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tendo ouvido isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: feliz quem come o pão no reino de Deus. Ele respondeu: alguém deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpes. Um outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpes. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo: sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E quando o servo comunicou ao Senhor: o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O Senhor ordenou ao servo: sai pelas estradas e pelos cercados e obriga as pessoas a entrar, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fiz questão de ler todo esse trecho porque, veja, toda essa narrativa Lucas vai trazer para nós que se dá num contexto de um banquete. Jesus, ele é convidado para cear na casa de um fariseu. Diferentemente de Mateus, Lucas, ele vai mostrar que existem fariseus que ajudavam Jesus. Inclusive, o próprio Lucas, depois em outro trecho aqui, vai trazer que os fariseus vão avisar a Jesus dizendo: olha, Herodes está atrás de você, está te perseguindo. E aí vai mostrar então que os fariseus não eram todos perseguidores de Jesus, não eram todos inimigos de Jesus. Essa corrente religiosa da época de Jesus, havia dentre eles alguns fariseus que gostavam de Jesus, admiravam o seu ministério.
é interessante essa postura de Lucas, porque Lucas, ele foi, né, discípulo, foi companheiro de missão de Paulo apóstolo, e Paulo apóstolo era fariseu, ele dizia isso. Se você lembrar da reflexão de ontem, a passagem de ontem que eu li, de Filipenses capítulo 4, Paulo vai deixar muito claro, sou fariseu, quanto à observância da lei, fariseu. Paulo não se envergonhava do fato de ter sido fariseu, pelo contrário, ele dizia, não, eu como observador da lei sempre fui fariseu. Lucas vai mostrar isso, então que nem todo fariseu era inimigo de Jesus, diferentemente de Mateus. Mateus vai mostrar mesmo, vai fazer questão de mostrar que os fariseus perseguiam Jesus o tempo todo. Mas Lucas também vai trazer aqui que nessa refeição, né, que Jesus foi fazer na casa desse chefe dos fariseus, ele estava sendo observado. Estavam ali de olho em Jesus. Então não convidaram Jesus só para bater um papo, ter um momento de convivência, mas queriam observar melhor o seu ministério, queriam observar melhor a sua postura. Queriam ver de perto como é que Jesus agia. E ali naquele ambiente de banquete tinha um homem com uma hidropsia. O que é isso, Alexandre? É uma retenção de líquido. Esse homem tinha uma retenção de líquido na mão, a gente pensa que é uma doença, na verdade é um sintoma. Né? A hidropsia é um sintoma de uma doença mais grave ainda. Pode ser o sintoma de uma doença no coração, problema cardíaco, pode ser sintoma de um problema nos rins. Então esse homem aqui, ele tinha um problema mais sério ainda do que a hidropsia. A hidropsia na verdade era um sintoma. E Jesus vê a gravidade daquela situação, põe aquele homem ali, né, no meio de todo mundo lá, e cura aquele homem. Aí ele já começou, né, a arrumar, vamos dizer assim, uma encrenca com os fariseus ali naquele banquete, né, começou a arrumar para a cabeça, porque os fariseus já estavam observando ele, né, e falou, pô, mas como é que ele cura em dia de sábado? E Jesus vai deixar muito claro, algo que vou ler aqui para você, que traz o catecismo da Igreja Católica, que é muito bonito isso, porque Jesus vai deixar claro que sim, a vida da gente é preciso ter regras na nossa vida. A nossa vida, ela tem regras, tem normas. Nós aqui, missionários da comunidade Canção Nova, temos as nossas regras de vida. As regras, elas sempre são importantes. Porque se uma pessoa ela não vive na regra, ela vive desregradamente. O que é ser desregrado? Desregrado, na etimologia da palavra, significa aquele que se afastou da regra. É alguém que se desviou da regra. Ele pegou a regra e colocou bem longe de si. Então ele vive de uma forma desregrada. Uma pessoa que vive de forma desregrada, ela vai perdendo o sentido da vida e ela vai perdendo a sua própria dignidade. Então veja, a regra ela está em função da dignidade da pessoa. Para que você tenha uma vida de dignidade, você precisa ter uma vida de regras. Só que a regra está em função da dignidade da pessoa, e não o contrário, não é a dignidade da pessoa que está em função da regra. E Jesus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele vai colocar a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Ele não vai desvalorizar a regra. Jesus não veio para mudar a lei. Ele falou, eu não vim para mudar, alguém mudar uma vírgula da lei, não é isso. Jesus vai deixar claro que não é isso, mas eu vim levar a lei à perfeição. Ele não veio para se levantar contra a lei. Jesus não é alguém que vem apoiar o desregramento, sou contra as regras, jamais. Né? Tanto que a igreja ela tem as suas regras, né? Então a regra é importante, fique isso bem claro. Jesus não é contra as regras. Agora, a regra está em função da dignidade da pessoa. A regra existe para que o ser humano tenha uma vida digna. E o Catecismo vai dizer isso aqui no número 1730 do Catecismo da Igreja Católica. 1730 vai dizer assim, que Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, como está escrito no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, para que pudesse ele, o homem, né, mesmo procurar seu Criador e aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Então veja, e aqui vai trazer um ensinamento de Santo Irineu, que vai dizer que o homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus, foi criado livre e senhor de seus atos. O homem tem essa capacidade de escolher. Aquele homem, quando foi chamado por Jesus, ele poderia muito bem dizer, não, Jesus, eu não quero aqui criar problema nesse banquete aqui, não, deixa eu aqui no meu canto, não precisa ir não.
Mas aquele homem fez a escolha, Jesus me chamou, eu vou. E ele foi. Foi ali, e Jesus curou aquele homem. E depois olhou para os fariseus que estavam ali presentes e falou: olha, se vocês têm um filho, um boi que caiu num poço, não tira logo ele dali, mesmo em dia de sábado, porque a pessoa é mais importante. Esse filho de Deus, ele tem a sua dignidade, eu preciso tirá-lo desse poço de sofrimento, de dor. Jesus vai deixar isso bem claro. No começo do banquete, o homem tem a sua dignidade. Só que o que os fariseus não sabiam, para a confusão deles, era que eles estavam observando Jesus. Só que Jesus estava observando a eles também. Eles não sabiam disso, mas eles estavam sendo observados por Jesus. E aí o cavalinho caiu da chuva, porque diz assim, versículo 7, Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus está ali observando. Eles estavam observando Jesus, querendo pegar Jesus numa armadilha, mas Jesus estava ali também no banquete observando o comportamento do povo. E ele percebeu que os convidados ocupavam os primeiros lugares. E aí ele dá esse ensinamento, né, do último lugar, né? Ao contrário, quando fores convidado, versículo 10, vai sentar-te no último lugar. Veja aqui uma coisa importante. Jesus não vai dizer que o último lugar é um lugar maravilhoso. Né? Porque a gente fala assim, eu vou para o último lugar. Nossa, que o último lugar é o meu lugar, porque no último lugar eu vou ser tão feliz no último lugar. Não é bem assim que funciona. Você está no último lugar, vai para um teatro. Senta lá no último lugar lá, você não vê nada, só vê um monte de cabeça na sua frente, pessoal mexendo. Se você vai no cinema, está lá atrás, alguém levanta para pegar pipoca, alguma coisa, você já fica assim, quero ver o filme, né? Agora quando você está na frente, tem um tal do camarote, já ouviu falar o camarote? Vou pro camarote. Aí o camarote, quem que vai? O pessoal VIP, né? Os convidados VIP, o pessoal, né? Uma vez eu fui no estádio lá na Arena Pernambuco, o Cassiano começou o programa falando da Copa, eu fui lá num dos estádios da Copa, na Arena Pernambuco, e um amigo lá da missão em Gravatá convidou a gente, eu e o Jonas, para ir lá, né? Para a tristeza dele, nós fomos ver o jogo que o time dele perdeu de lavada, perdeu de virar de lavada, tomou uns 5 gols o time dele lá. Então, mas ele ficou com raiva daí, não vou trago vocês da Canção Nova, toda vez que eu trago alguém da Canção Nova, o time perde, ele falou. Mas a gente foi pro camarote, e nossa, precisa ver lá o camarote, refrigerante, salgadinho, o pessoal senta num lugar do estádio, você vê ali sentar numa poltrona confortável, né? E aí, antigamente, nos estádios tinha a tal da geral, né? Que o pessoal ficava ali na geral, todo mundo ali apertado, aquela coisa toda, tinha que ficar em pé o tempo todo para ver o jogo, né? Mas aí tem o camarote. Jesus fala assim, olha, então, para você ir para o camarote, você tem que primeiro ir para a geral. Então, vai lá para a geral. Então, veja, não é que é o melhor lugar, tanto que Jesus vai dizer assim, versículo 10, ainda a segunda parte, quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá, amigo, vem para um lugar melhor. Existe um lugar melhor, mas o que significa o último lugar? Escolher o último lugar significa, é o lugar da oportunidade, porque quando eu estou no último lugar, o dono da festa, que é Jesus, ele vai lá nos últimos lugares, e ele vai procurar aqueles que estão nos últimos lugares, vai dizer, olha, aqui você vem para um lugar melhor. Gente, não tem alegria maior do que você experimentar isso, esse favor de Deus. Perceber que hoje você está numa situação X, e Deus tira você daquela situação X, de último lugar, e te coloca num lugar melhor, numa posição melhor, te dá bênçãos, te dá graças, te dá cura, te dá libertação. Essa irmã que a Valdena trouxe o testemunho, ela estava numa situação difícil, complicada. Ela orou, pediu a Deus, e o que Deus fez? Olhou para a situação dela e colocou ela num lugar melhor. Deus faz isso porque Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, como o Cassiano estava cantando aqui no começo, antes da partilha da palavra. Ele é o Senhor, e porque Ele é o Senhor, Ele que vai mexendo as peças, e Ele vai determinando, você está no último lugar, eu vou pôr no primeiro, mas você está no primeiro, eu vou pôr no último. E quando Ele nos coloca lá no último lugar, não é porque, você vai ficar no último lugar porque é lindo e maravilhoso, não, é porque é uma pedagogia de Deus nisso. Santa Teresinha do Menino Jesus, a grande Santa Teresinha do Menino Jesus, ela entendeu bem isso. Ela vai ter um ensinamento dela, uma frase dela, em que ela vai dizer o seguinte, e a profundidade dela, né? Que ela sempre amou a sua própria pequenez. Ela diz assim, né? Que ao descobrir a sua pequenez, ela fala, minha alegria, Santa Teresinha do Menino Jesus, diz assim, minha alegria é permanecer pequena. Assim, quando eu caio no caminho,
posso me levantar depressa. E Jesus me pega pela mão. Então ela entendeu que ela, sendo pequenininha, ela cabe na mão de Deus. E ela vai cair, como eu, como você, como qualquer um de nós aqui na bancada, estamos sujeitos a cair. Porque nós não somos super-homem e mulher maravilha, não, nós não somos feitos de aço. A gente pode cair, pode, que Deus nos livre dessas quedas, que Deus nos poupe de sermos motivo de escândalo para os outros, que Deus nos livre disso. Por isso que a gente reza e pede, Senhor, me ajuda, sem a tua ajuda eu não vou conseguir. Mas sem Deus a gente não consegue. E é por isso então que a gente tem que se colocar pequeno, dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, agora e sempre, porque eu por mim mesmo não consigo. Então, pequenininho, como Santa Teresinha vai dizer, a gente consegue se levantar depressa, porque a gente cabe na mão de Deus. Jesus me pega pela mão, sabe? Jesus me pega pela mão. A gente é tão pequenininho que Deus nos pega na sua mão, nos coloca na sua mão, nos pega pela mão e nos conduz do último para o melhor lugar. Que pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, eu não sei qual é o lugar que Deus vai nos colocar, mas é o lugar que Deus tem para nós. Então é preciso nesse ensinamento de Jesus entender isso, que a pessoa tem a dignidade e que nessa dignidade, não é porque você está no último lugar que você perdeu sua dignidade, não. Se você hoje está numa situação até de fracasso, você pode estar numa situação de fracasso, mas isso não significa que você é um fracassado. Você hoje pode estar experimentando um fracasso, hoje você pode estar experimentando uma situação de impotência, dizer eu não tenho solução para isso. Hoje você pode estar experimentando uma situação em que você não tem a resposta para isso que você está vivendo e você se sente pequeno, incapaz, fraco, limitado. Você está vivendo tudo isso, mas eu preciso dizer para você, você não é isso. Você está experimentando não significa que você seja isso. Você pode hoje estar experimentando um terrível fracasso na sua vida profissional, talvez na sua vida afetiva, mas você não é um fracassado, você não é uma fracassada. E se hoje você se sente lá no fundo do poço, no último lugar, o Filho do Homem vai lá nesse último lugar para te pegar pela mão. Ele vai lá no último lugar porque ele não quer ver ninguém no fundo do poço. Se vocês têm um filho ou um boi caiu num poço, não tira logo. Quanto mais o Pai das Misericórdias, ele vai lá no fundo do poço onde você se encontra para te tirar desse buraco, porque ele te ama. E veja, porque a gente tem dignidade de filhos e filhas de Deus, Jesus continua o ensinamento. Tudo isso é no banquete. E no banquete ele vai dizer para quem convidou ele, dizendo, olha, quando você oferecer um almoço, não convida os amigos, parentes, vizinho rico, convida quem? Convida quem não pode retribuir. E veja que interessante, ele vai dizer aqui, pelo contrário, versículo 13, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não têm como te retribuir. Você não vai receber a sua recompensa, porque se você receber a retribuição aqui na terra, você já recebeu a retribuição, a recompensa e ponto final. Mas Jesus está falando, não, a recompensa, o prêmio, é isso que Santo Agostinho falou na frase que a Paula leu, o prêmio da fé é ver o que cremos. O prêmio não está aqui. Aqui a gente começa a experimentar o prêmio assim, início, em primícias, né? Começa a experimentar, degustar o prêmio, mas em plenitude, esse prêmio a gente vai experimentar lá, na eternidade, céus novos e terra nova, como nos ensinou nosso Pai Fundador. Sim, há um prêmio para nós na eternidade, e esse prêmio, essa recompensa está destinada a nós. Mas isso se a gente não ficar querendo retribuição o tempo todo. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está aí sentindo no fundo do poço, porque você ficou assim, eu preciso experimentar a retribuição dos homens, porque ninguém me valoriza, porque ninguém me reconhece, porque ninguém olha para o que eu estou fazendo, seja no meu trabalho, em casa, meu marido não me valoriza, minha esposa não me valoriza, meus filhos não me valorizam, e você vai indo para o fundo do poço, porque ninguém me dá o devido valor. Para com isso. Abençoado, abençoada, em nome de Jesus, pare com isso. Não queira a retribuição dos homens. É lógico, é maravilhoso você receber um elogio. Quem não gosta de receber um elogio? Ontem eu estava lá no shopping, aqui no shopping de Guará, fui levar meu afilhado, porque é aniversário dele, fomos comprar um presentinho para ele. Estava lá, aí ele queria comer um lanchinho, por causa do bonequinho que vem no lanchinho, né? Aí ele queria o presente, fomos lá, e eu estava lá na fila, uma senhora parou e falou, você estava no programa de hoje? Eu falei, estava. Ela falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, me fez tão bem o que eu vi hoje. Eu fiquei super feliz, porque eu falei, que bom que a senhora ficou bem, que te fez bem o que a senhora ouviu.
E ela falou, olha, muito obrigado. Quem que não gosta? Todo mundo gosta, gente. Todos nós estamos aqui. Quando a gente escuta, olha, o seu ministério me ajuda, aquilo que você me falou, ajudou, salvou minha vida, olha, mudou. Isso faz bem, faz. Mas não é o principal. Não é o principal, gente. Nós não podemos viver a nossa vida querendo o tempo todo elogio, querendo o tempo todo aplauso, querendo o tempo todo retribuição dos homens. A nossa retribuição não está aqui, está lá. Está lá. E é Deus que vai nos dar a devida retribuição. E veja, os coxos, os aleijados, os cegos, os pobres, eles não têm como retribuir. Interessante isso, porque vamos dizer assim, o mesmo povo que Jesus fala aqui, ele vai falar depois, logo em seguida, dos convidados do banquete, quando ele vai falar da parábola desse rei que chamou todo mundo para o banquete e cada um foi dando desculpa. E aí ele diz assim para o servo, versículo 21, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá quem? Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Esses vão estar no meu banquete. Então aí você entende que Jesus tem um olhar privilegiado, um olhar assim, um olhar maravilhoso para o pobre, para o cego, para o aleijado, para o coxo. Ele tem esse olhar preferencial. E quando você ajuda uma dessas pessoas, quando você ajuda aquele que está mais necessitado, Canção Nova tem uma obra linda, que é essa obra social, que muita gente desconhece. O pessoal acha que Canção Nova só é acampamento, é oração, é cantar, rezar, levantar o braço, aquela coisa toda. Sim, é isso também. É evangelização, mas tem um lado da Canção Nova que muita gente não conhece, que são as obras sociais da Canção Nova, sabe? Bom Samaritano, o próprio Instituto Canção Nova, faculdade, tudo isso, gente, sabe? O Centro Médico Padre Pio, que temos ali, o CAC, vai ajudando o povo, vai ajudando os mais necessitados. E é por isso que as pessoas dizem, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque a Canção Nova tem esse olhar também para aqueles que são os mais necessitados. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, ajudar quem precisa. Então Jesus vai dizer, vai nos ensinar que ao invés de a gente ficar querendo a retribuição dos homens, do mundo, das pessoas, vamos gastar a nossa vida ajudando quem precisa, porque tem um banquete para nós. E a gente corre o risco de sermos chamados por Jesus a esse banquete e vemos a nossa vida dando desculpas. Eu, Alexandre, não posso viver a minha vida dando desculpas esfarrapadas para Deus. Ele me conhece. Eu, Alexandre, vou tentar enganar a Deus? Dando desculpa esfarrapada? Eu sou servo inútil. O servo inútil, como eu, como você que somos, o servo inútil não pode viver a sua vida, o seu ministério de desculpas. A gente não pode viver a nossa vida de desculpa, a gente precisa viver a nossa vida de serviço, não de desculpa. E quanta gente perde tempo, perde unção, perde o sentido da sua vida, perde o sentido do seu ministério. Talvez você agora que está me escutando, meu irmão, você era um grande pregador da palavra de Deus, Deus te usava como uma ferramenta poderosa nas mãos dele, e hoje você está aí no sofá, ocioso, não tem feito nada para Deus, porque viveu colocando culpa no padre, culpa naquele coordenador do grupo, culpa em não sei quem, foi colocando culpa em Deus e no mundo todo, e se fazendo de vítima. Deixa de desculpa. A igreja é muito grande, tem lugar para você também, para você poder servir a Deus. Vai trabalhar, arregaça as mangas e vai trabalhar para Deus. Volta a ser aquilo que Deus quer que você seja. Volta a assumir o profetismo, volta a assumir o ministério. Quantas pessoas se afastaram da igreja porque o padre falou assim comigo? Eu me afastei porque eu não gostei. Eu não sei, fica com biquinho, eu não vou mais para a igreja, porque isso, porque aquilo. Não! Deixa Deus agora tirar desse lugar e te colocar no lugar que Ele quer. Deus hoje quer fazer uma obra na sua vida, uma obra maravilhosa, mas para Deus fazer isso, você tem que parar de viver de desculpas. Até quando eu e você vamos ficar dando desculpas a Deus? Deus tem um banquete para nós. E se a gente não ouvir o chamado de Deus, corremos o risco de nenhum daqueles que foram convidados, que foram chamados, provarão do meu banquete. Nenhum daqueles. Eu chamei, eu fiz de tudo. Lá no Sorrindo para a Vida, através daquele pregador dentro do Tucinho, eu estava te chamando e dizendo, vem trabalhar na minha igreja, vem trabalhar para mim. Eu te chamei, teimoso, mas você não quis.
Você ficou ofendidinho, ofendidinha, e ficou assim, não, porque olha, quem é ele para falar isso? Quem é fulano para me chamar para a igreja? Você não sabe o que eu vivi, e desculpa falar, não quero saber também o que você viveu, eu estou sendo bem sincero, não faço questão de saber, o importante é que Deus sabe. Abençoado, abençoada, volta para a igreja, volta para Deus, volta a servir a Deus. Eu não sei pregar, mas sabe sorrir. Eu não sei cantar bonito como Cassiano, mas sabe estender a mão. Então estende a mão para aquele necessitado. Meu filho, e aí eu já quero ir terminando a reflexão, trazendo isso que o Padre Jonas fala para nós aqui, nesse livro Combatentes na Alegria, que ele vai dizer assim, quando você sentir um fracasso, o Padre Jonas vai dizer aqui, quando você sentir um fracasso no namoro, no trabalho, nas amizades, lembre-se de que Deus está em tudo. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, nossa vida está em suas mãos e a Ele cabem todas as decisões. Vou repetir, nossa vida está em suas mãos e a Ele, o Rei, o dono do banquete, dono da festa, a Ele cabem todas as decisões. O nosso Deus é soberano, Ele reina sobre todas as coisas na terra, nada lhe escapa, diz Padre Jonas, nada lhe escapa. Meu irmão, esse seu sofrimento não escapou do olhar de Deus. Se você está no último lugar, também não escapou isso de Deus. Precisamos depositar, diz Padre Jonas, precisamos depositar toda a nossa confiança somente nele e permanecer firmes na hora da tribulação, pois Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Quero terminar contando esse testemunho. Nem sei se podia contar, mas meu filho Jonas, que está lá em Juiz de Fora, peço licença a ele, mas vou contar. Essa semana ele era 11h30 da noite, ele queria conversar comigo com a Roseni. Queria conversar com o pai e a mãe. Fez uma chamada de vídeo lá de Juiz de Fora e meu filho estava muito mexido. Ele está lá em Juiz de Fora, está estudando. Ele tem feito uma experiência muito bonita e aqui é a minha gratidão aos irmãos da comunidade Shalom, porque tem a Shalom lá em Juiz de Fora. Eles estão ali, meu filho está lá trabalhando com eles têm uma pastoral na faculdade, ele está lá com eles evangelizando, está lá. E é muito bonito. Eles tiveram um dia que era um dia para servir os pobres, os mais necessitados, com alimento, com medicamento, com um monte de coisa para os pobres lá. Um dia de assistência mesmo, muito bonito eles fizeram. E o Jonas foi. E o Jonas encontrou com um homem lá e começou a conversar com aquele homem. E ele ficou muito mexido. Ele dizia para mim e para a Roseni, aquele homem, ele estava cheio de coisa vermelha no corpo. Eu achava que era como se fosse uma alergia, uma coceira na pele. E ele falava para o homem queria ir embora porque ele queria tomar cachaça. E ele dizia, fica aqui. Ele falou, fica aqui porque você vai passar na médica ali para ver. E aí ele falou, não, eu preciso tomar cachaça. Ele falou, por que você quer tomar cachaça? Ele, para aliviar a minha dor. E ele achou que era uma alergia, alguma coisa. E ele começou a conversar, o Jonas começou a conversar com aquele homem. E segurando o homem, ele dizia, eu segurava para ele não ir embora. Que ele queria ir embora, eu segurava ele. E comecei a falar. E aí ele disse assim, o que é isso na sua pele? Ele falou, não, isso aqui você não sabe, eu tenho câncer de pele, eu estou morrendo. O rapaz disse isso para ele, eu estou morrendo. Nessa hora o meu filho, na chamada de vídeo, ele parou, deu um suspiro, e os olhos dele começaram a ficar marejados do Jonas. Ele ficou muito mexido, ele falou que aquele homem estava morrendo. Eu achei tão bonito meu filho assim, ele mexido com aquele homem estava morrendo. Ele dizia, eu não sabia o que fazer para ajudar, mas no final ele foi conversando comigo e a gente foi conversando, eu fui segurando ele, aí veio um outro irmão lá da Shalom, lá veio junto, e a gente ficou os dois conversando com ele, tal, e esse homem começou a dizer para mim, falou, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês estão aqui perdendo o tempo de vocês, vocês são jovens perdendo o tempo de vocês para cuidar da gente aqui? Aí o Jonas falou, porque Jesus ama você. Aquele homem começou a chorar. Falou, porque Jesus ama você, é por isso que está sendo tudo feito isso para você, porque Jesus te ama. E aquele homem começou a chorar, e aquele homem começou a dizer que ele era um homem que ele tinha o emprego dele, tinha tudo mais. E ele perguntou para o Jonas, onde é que você mora? Ele falou, você mora aqui? Ele, não, eu estou estudando aqui, mas eu sou lá de Cachoeira Paulista. Ele, no Vale do Paraíba? É. Aí ele dizia, a minha família está lá em Cachoeira Paulista. Aí a gente parou, o Jonas parou e ficou assim assustado. Ele falou, está lá. Aí ele começou a contar a história dele, da família que abandonou as filhas e tudo mais, deixou. Ele falou, está lá. E ele começou a chorar. Aí o Jonas foi entendendo, meu Deus, Deus me trouxe aqui, do lado desse homem, moro no mesmo lugar que ele, e olha só o que a gente está vivendo. Ele foi entendendo os caminhos de Deus. No final de tudo, aquele homem estava lá,
tinha já sido medicado pela médica, tudo mais lá, estava cantando com o Ministério de Música no microfone, todo alegre e feliz, e o Jonas ficou feliz ali. E aí, eu ouvindo aquela partilha do meu filho, eu terminei, e aí eu termino contando esse fato, que eu contei para o meu filho, eu vou contar para você agora, e aí eu encerro essa reflexão. São Martinho de Tours, ele é bonito que São Martinho de Tours, padroeiro da França, ele foi um soldado romano. Ele é santo da nossa igreja e ele não foi mártir. Ele viveu naquela época em que Roma parou de perseguir os cristãos, né? Aí veio então Constantino, né? Aquela coisa toda que você sabe, né? O cristianismo se tornou a religião oficial do império e aí ele viveu nessa época, ele se tornou bispo. Só que Martinho de Tours, ele era um soldado romano. Ele estava andando com seu cavalo, aquela capa vermelha de soldado romano, montado num cavalo, e ele, andando ali, ele encontrou com um mendigo passando frio, tremendo de frio. E conta-se que São Martinho ficou ali compadecido, ele pegou a espada e cortou metade da sua capa e falou: o meu cavalo não precisa se proteger do frio, mas você precisa. E deu metade daquela capa para o homem, para o mendigo. Ele foi para casa, o mendigo agradeceu e foi embora com aquela capa. E à noite São Martinho teve um sonho, e no sonho parecia Jesus no meio dos seus anjos no céu, segurando aquela capa como um manto e dizendo assim: foi Martinho que me deu, olhem aqui, foi Martinho que me deu. E todo feliz dizendo: foi Martinho que me deu. E depois no dia seguinte ele acordou e a sua capa estava inteira, a capa estava ali inteira. Jesus ficou feliz porque foi Martinho que me deu. Aí eu dizia para o Jonas: filho, talvez apareça lá no céu, talvez você sonhe com Jesus ali, estava com câncer de pele, mas curado, dizendo: olha, eu estava ali sofrendo com câncer de pele, mas teve Jonas fez companhia para mim. Eu estava querendo ir embora, estava querendo sumir, mas o Jonas ficou aqui do meu lado. Eu falava: filho, você não sabe o que você viveu agora, você só vai entender lá no céu o que você viveu nesse dia. A gente não entende. Aqui na terra a gente não vai entender o bem que nós fazemos, nós só vamos entender lá no céu. Deus vai nos dar a retribuição. Espere a retribuição de Deus, porque essa vale a pena. A dos homens passa. O que você faz, continue fazendo, porque é a retribuição de Deus que vale a pena. Volta a servir a Deus, porque Ele tem um banquete para você. Deus te abençoe.